Nós vamos, nessa hora, tirar lições para as nossas vidas. E há um texto que muita gente já conhece, é um texto sempre lido, mas vale a pena voltar a ele e aprender algumas coisas. João capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. João 14, de 1 a 11. Assentados como estamos, com atenção, com desejo no coração de aprender e, sobretudo, de aplicar a palavra do Senhor. Jesus está tendo uma conversa muito difícil com os seus discípulos. Ele está praticamente preparando os seus discípulos para a despedida. Não muito tempo depois, não muitos dias depois, ele seria morto 3 dias e depois ressuscitaria. E ele fala aos seus discípulos: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Que Deus nos dê graça e entendimento. Meus irmãos, a tristeza é um dos sentimentos que todo ser humano partilha, bem como a alegria, a ansiedade e tantos outros sentimentos que brotam do nosso coração, às vezes sem a gente querer. Muitas vezes nós não temos controle sobre nossas emoções, mas o fato é que a tristeza, ela é algo quase que rotineiro na vida do coração de qualquer ser humano. Feliz é aquele que aprende a lidar com momentos difíceis, em que o coração fica turbado, confuso, sem direção, onde as saídas não são vistas pelos nossos olhos, porque nós estamos, de alguma forma, impedidos de ver. As emoções baixam os nossos olhos e nós não vemos horizontes, nós não vemos esperança. Jesus sabia que a partida dele iria causar grandes problemas emocionais na vida daqueles discípulos, e ele está preparando-os. E ele diz: não se turbe o seu coração, o vosso coração. Não deixe que aconteça uma tempestade no interior de vocês. Não pensem que o fato de eu ir para o céu significa que eu deixarei abandonado vocês, que eu deixarei vocês órfãos. Mais adiante, no capítulo de número 16, Jesus vai dizer isso:
Ele promete o Espírito Santo e diz que não os deixaria órfãos. Mas imagine, você conviveu com aquele homem 3 anos, andou, lidou, viu, presenciou pronunciamentos, ensinos, ações, curas, momentos de grande manifestação da graça e do perdão de Deus, e eles pensavam que aquele dia jamais chegaria. Porque de alguma forma a gente vai se apegando às pessoas, e esse sentimento de se apegar à pessoa é bom, mas quando eles se vão a gente sofre. Isso acontece com os animais. Então o cachorro é mais difícil ainda, o cachorro vive 15, 20 anos, e eles provavelmente morrerão mais cedo que a gente olha assim, poxa, já foi. Alguém chegou para o Roberto Marinho e perguntou para ele, quando ele era vivo, porque ele não gostava de animal de estimação. Ele disse, eu até pensei em ter uma tartaruga, a tartaruga vive 100 anos. E ele falou assim, mas elas morrem muito cedo. Vocês não entenderam, né? Eu não estou bom para piada hoje, não. Mas Jesus está preocupado com as emoções. Jesus está preocupado com a tristeza dos seus discípulos. Você acha que Jesus não se preocupa quando você fica triste? Esse Jesus é o mesmo. Jesus que eu estou falando, que fica desejando que você enfrente a tristeza de outra forma, é esse Jesus aqui que diz, não se turbe o vosso coração. E a gente aprende aqui, queridos, que as nossas tristezas, as nossas ansiedades, os nossos medos, não são apenas para ser sentidos, são para ser enfrentados. E enfrentados com a palavra de Deus, a comunhão com Deus, a oração, a leitura da palavra e, sobretudo, fé. Não sou eu que estou inovando. Eu acredito muito no trabalho da psicologia, da medicina para ajudar no tratamento mental e emocional. Acredito muito, e sou um tipo de pastor que acho que o trabalho pastoral tem que ser partilhado, tem que ser dividido nessas áreas. Mas normalmente há uma tentativa de solucionar problemas emocionais, tentando substituir uma emoção por outra. E não é só isso. Jesus, quando diz, não se turbe o coração de vocês, ele vai dizer por 2 vezes, creiam. Creiam. A gente enfrenta as tristezas da vida com fé. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus é repetitivo e é enfático. Por que crer é importante, meus irmãos? Nós precisamos crer em Deus e no que Ele diz. A grande questão do nosso relacionamento com Deus tem a ver com confiança. Se você não tiver confiança em Deus, você não vai acreditar no que Ele diz. Isso é no plano humano e também no plano espiritual. A palavra de Deus que você traz para a igreja, ou em sua mão, ou no seu celular, ela só tem relevância quando você confia em Deus. Porque quando você confia nele, o que Ele diz, você acredita. Quando você não confia nele, você lê, isso aí não. Isso aqui? Não. Por isso que Ele diz, crê em mim. A relação é pessoal. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é que o salmista diz em sequência? Confia nele e o mais Ele fará. E a confiança nasce de um relacionamento. Você não confia em alguém só de ver de longe. Você tem que andar com a pessoa. Alguns dizem, tem que comer 1,5 saco de sal. Você tem um relacionamento e esse relacionamento gera confiança. E o que um amigo seu diz, passa a ter peso. Passa a ter significância. Então, as nossas tristezas, as nossas lutas interiores são enfrentadas com a nossa fé. Meus irmãos,
Eu gosto de ler os salmos quando eu estou triste. Porque eu diria que mais de 60% dos salmos são salmos de pessoas que estão passando por perseguições, por tristezas, por adversidades, por lutas, por conflitos e etc. Boa parte deles escritos por Davi fugindo de Saul. Ali você vai encontrar homens e mulheres que estão aflitas, confusas, com medo, solidão, inquietação. E sabe o que é que eles fazem? Eles vão para a oração. O caminho não é murmuração. O caminho não é se queixar. No caminho não é abandonar. O caminho é se prostrar diante de Jesus e começar a falar com Ele, com a sinceridade do seu coração. Falar da sua dor sem maquiar. Fala o que está doendo, a dor que você está sentindo, a aflição que você está tendo, qual o tipo de problema que você está enfrentando. Se você ler o Salmo, você vai descobrir que é assim. As pessoas que estão tristes, abaladas, começam orando, falando da sua dor, da sua dúvida, da sua confusão, dos seus medos, e normalmente terminam os salmos louvando e glorificando a Deus. Por quê? Porque a gente vai para a presença de Deus quebrado, moído, triste, e sai dali revigorado, reforçado e animado. Glória a Deus por isso. Porque Deus tem preocupações, não sei se essa é a palavra correta que deveria usar, mas é a que me ocorre. Deus tem no coração o desejo de que você encare as tristezas e ansiedades do seu coração na confiança nele e na fé nele, colocando diante dele a sua dor, a sua mágoa, e até mesmo dizendo: até quando, Deus? Os salmistas falam isso. Os salmistas vão dizer: dá-te pressa, Senhor, em responder-me. É num ambiente de uma intimidade sadia que a gente pode falar algumas coisas com Deus e Ele vai poder filtrar, porque Ele sabe filtrar. E Ele, ao mesmo tempo que a gente ora, acontece algo maravilhoso. Acontece comigo, eu acho que acontece com todos nós. A oração é tão extraordinária que a gente começa a orar, e a oração sincera, eu não estou falando daquela oração feita, a reza evangélica, eu estou falando de uma oração que nasce do coração diante da situação que você está vivendo. Você começa a colocar diante de Deus a sua dor, sua lágrima, e você vai colocando, e Deus vai substituindo por outras emoções. Deus vai ali, é algo maravilhoso. Quantas vezes você foi para a presença de Deus abalado, triste, sofrendo, e sai dali animado com fé e com alegria, e você não sabe explicar por quê? Porque o quadro não mudou muito. Essa é a verdadeira fé, irmãos. A verdadeira fé é aquela que acredita que as coisas podem mudar, mesmo a situação continuando a mesma que estava. Às vezes a gente quer se aquietar quando a gente ora e Deus muda o quadro. Aí Deus está mudando o quadro, o nosso coração se aquieta. A Bíblia fala em Colossenses da paz que excede o entendimento. Você sabe o que significa isso? Paz que excede o entendimento. Entendimento é razão. A paz é emoção. Quando você vai para a presença de Deus e ora e sai daquela presença, invadido por Deus, tratado por Deus, a paz de Deus entra no seu coração. E olha que coisa estranhamente maravilhosa. O seu entendimento olha para a situação e diz: mas não mudou nada. Meu chefe está lá me esperando. Meu filho ainda está envolvido num problema com drogas. Mas eu tenho uma paz aqui no meu coração, que isso aqui não consegue entender o que está acontecendo aqui. É a paz que excede o entendimento.
E isso é fruto espiritual. Isso é uma ação espiritual. Aí você consegue passar a ter o controle emocional e espiritual para poder encarar o problema. Encarar a situação que você está, de alguma forma, vivendo. E Jesus, ele é... Cada momento que conheço mais Jesus, eu descubro o quanto ele é maravilhoso. Ele sabe que naquela hora, ele não tem que falar tanto das responsabilidades, ele tem que falar de promessas, porque quem sofre não tem que saber o que ela tem que fazer, ela tem que ter um sinal de esperança. Aí, ainda no versículo 2, Jesus diz: na casa de meu pai há muitos aposentos. Ele está apontando para o céu. Aqui em João, mais uma vez, ele vai dizer: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo que as aflições, as tristezas são experiências terrenas. No mundo vocês terão aflições. Mas foquem a esperança de vocês no céu. Porque quando vocês focam no céu, como será? Você começa a desprezar como está sendo. Por que que em Apocalipse, a revelação que Jesus dá a João é de que dos olhos toda lágrima será enxugada? Por que que é a promessa que lá não haverá dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais depressão, ansiedade? Por que que a Bíblia procura em Apocalipse causar essa esperança aos crentes sofrendo ali na terra? Para que a gente saiba contar e medir a eternidade com a insignificância terrena que nós passamos, que no máximo chega a 100 e poucos anos. Foque no céu. Paulo vai dizer em Filipenses: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Pensai nas coisas lá do alto. Então Jesus está tratando um problema de tristeza dos discípulos, convocando-os a confiar neles, nele no Pai, a crer neles, nele no Pai. E depois ele traz uma esperança do céu. Ele vai dizer assim: na casa do meu Pai há muitos aposentos. A tradução anterior falava muitas moradas na casa. A NVI trabalha melhor a tradução, porque a casa tem aposentos, não tem moradas. A casa do meu Pai tem muitos aposentos, para todos. E ele vai dizer com ênfase: se não fosse assim, eu lhes teria dito. E ao mesmo tempo que ele estava aqui, fala que está partindo, ele fala que está voltando. Ele vai dizer: eu vou preparar lugar para vocês, porque um dia eu vou voltar para buscar vocês. Um dia eu vou voltar para buscar vocês. No semestre que vem, no próximo ano, se Deus permitir, nós vamos ter novas classes de escola dominical. E eu estava conversando com o Anderson essa semana, fazendo a programação já para o ano que vem, da escola dominical. E eu falava para ele do meu desejo de nós estudarmos escatologia. Escatologia é uma palavra, duas palavras gregas, que significam basicamente últimas coisas. A tradução ao pé da letra das duas palavras gregas, escatologia, eschaton. Últimas coisas. O que vai acontecer na vinda de Cristo? Alguns dizem que Cristo vem para passar 1000 anos na terra, literais, reinando por 1000 anos na terra com a sua igreja. No entanto, meus queridos, a Bíblia diz aqui nesse texto de uma forma muito clara que ele vem para nos levar. Eu creio nisso. Eu creio como diz o credo apostólico, que ele vem, estabelece o dia do juízo, há o julgamento final,
há separação, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Está lá, pegue Mateus, a partir do capítulo 23 e siga. Vai até o 25, Jesus falando sobre isso. Depois disso, ele levará para os céus os seus. Ele vem buscar para nos levar para o lugar o qual ele preparou para nós. É claro que toda promessa, irmãos, quando a gente está sofrendo, é muito longe. Eu sei disso. Quando você diz para alguém que está internado, olha, mês que vem você sai. Ah, porque você não está na pele dele? Um mês no hospital não é fácil. Contudo, é uma promessa. Ele diz, eu venho buscar vocês e vou levar vocês. Eu estou dando a minha palavra. Se tem uma coisa que eu descobri em Jesus, é que Ele tem palavra. E quando você entende isso, que Ele tem palavra, você não titubeia. Você de fato crê. Voltarei e os levarei para mim. Isso me faz lembrar algo que uma vez eu estudei. Uma vez nós demos uma classe de escola dominical que tinha como tema, como será a vida após a morte? Tema bom, né? Tem muita gente curiosa querendo saber como será a vida após a morte. A Bíblia fala muito pouco. Algumas pessoas gastam tempo em querer saber como será o céu. Aí alguns se aventuram em Apocalipse, que é um livro simbólico, e a pergunta que se faz é, eu tenho que levar ao pé da letra todos os detalhes da Nova Jerusalém, como se fosse literal, ou tem simbologia ali? E muita gente quer saber do céu. Claro, eu também quero. Eu vou morar lá. É natural que eu queira saber como é lá. Mas eu tenho, durante alguns anos, me convencido que o importante não é saber como é o céu. O importante é estar com Jesus no céu. Onde Jesus estiver, céu para mim. Há um hino muito antigo que diz assim, com Jesus é céu para mim. Porque Jesus dá uma ênfase aqui, voltarei, os levarei para mim. A grande bênção do céu é estar com Jesus. Paulo, quando fala em Filipenses, ele fala do dilema dele. Filipenses é uma carta muito interessante, porque é a carta da alegria, para uma igreja que está sofrendo. 17 vezes são citados os verbos e os adjetivos que têm a ver com alegria. Alegrai-vos e regozijai-vos. 17 vezes, alegria, o substantivo alegria. Há uma igreja que estava sofrendo muito. O antídoto é enfrentar a tristeza para que Deus traga a alegria. E Paulo, nessa carta, ele confidencializa algo. Ele diz assim que ele, na altura da vida dele, o desejo dele era partir. Ele estava pronto para ir embora. Para o céu. E ele diz lá no texto que não vai porque sabe que tem muita coisa por fazer ainda. E sabe o que ele diz? O meu desejo é partir e estar com Cristo. Está lá escrito. E isso é que fortalece a minha tese. Eu quero saber se tem rua de ouro. Eu quero saber se tem rubim. Eu quero saber se Cristo está lá. Eu quero estar aí com Cristo. Meu desejo é partir e estar com Cristo. Estevão, quando ele morreu, Atos capítulo 7, ele morreu apedrejado. E diz a Bíblia que os céus se abriram. E ele viu o Pai e Jesus em pé, à direita do Pai. Meus irmãos, eu ultimamente não estou querendo saber muito como é o céu, como é essa morada. Se é climatizada, se tem televisão 4K.
Eu quero estar com Cristo. E Paulo vai dizer que é incomparavelmente, infinitamente melhor estar com Cristo. Ele diz: eu venho, buscarei, levarei vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso é uma tapa de pelica, em nós. Porque de vez em quando nós queremos orar, mas muitas vezes a gente não quer estar com Jesus. Às vezes você vem amarrado, empurrado para a igreja. Às vezes a gente quer estar com Jesus, às vezes não. Mas a Bíblia diz que Jesus quer sempre estar com a gente. Ele está preparando um lugar para estar com você, comigo, sempre. Ele diz que todo o empenho, toda a obra que Ele fez, é para que você vá com Ele, e chegando lá, você fique junto dEle. Se nós, nas nossas confusões emocionais e espirituais, um dia a gente quer ter comunhão com Jesus, uma semana não, 2 dias sim, 5 não. Ele quer ter sempre essa experiência de andar conosco. Por isso que o plano dele é de fazer o projeto casa do meu pai, casa dos meus irmãos, e de nos levar para lá. Olhando o texto, nós vamos descobrir as dúvidas da fé. Note que Jesus começa aquele diálogo, aquela conversa difícil, colocando, sedimentando, fundamentando aquela conversa com atitudes e palavras importantes para quem está sofrendo. Jesus vai dizer para eles: não sofram antecipadamente. Jesus vai dizer para eles: creiam. Jesus vai falar do céu e vai falar que Ele vai voltar, e quando voltar vai nos levar, Ele nos cerca de promessas. Mas mesmo assim o nosso coração limitado age como os 2 discípulos aqui agiram. É interessante que quando você lê os 3 outros evangelhos, quem normalmente fala é Pedro, Tiago e João. Na maioria é Pedro que fala. Aqui em João, há pessoas que falam que não são mencionadas, que falaram nos outros 3 evangelhos. E é dito que Tomé fala. É dito que Filipe fala. E quando eles falam levados por emoção ainda, e não por fé. Por isso, quando a gente não fala com fé, a gente fala muita besteira, que depois a gente se arrepende quando a lucidez espiritual nos alcança. Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí vem a grande surpresa. Quem é professor aqui, como eu, sabe dos espinhos de ensinar. Às vezes você está passando o assunto, a pessoa está olhando para você está entendendo tudo. Porque ele está com os olhos fixos em você, que está entendendo tudo. Aí você descobre que ele não entendeu quase nada. Jesus passou 3 anos com esses discípulos. Aí Jesus faz uma afirmação, porque vocês já sabem o caminho. Aí Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. E é meio debochado aqui. Se a gente for pegar assim e tentar imaginar o contexto, a forma que é dito: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como então podemos saber o caminho? E ali, irmãos, Jesus olha para aqueles discípulos e pensou assim: não entenderam nada, vão ter que voltar para o primário. Aí, graças a Deus, porque Tomé fez essa pergunta tola, porque a gente tem um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. João 16, versículo quanto? 14, versículo 6.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todo crente deve conhecer esse versículo, porque todo crente deve usá-lo para mostrar para as pessoas que estão buscando caminhos ermos, caminhos tortuosos, precipícios, para dizer que Jesus é o caminho. John Stott tem um livro que eu aconselho com grande convicção. O livro não é grande, você baixa na internet, ali Omar pode ter ele ali, não sei se tem, mas Cristianismo Básico é o nome do livro de John Stott. Cristianismo Básico. Ali ele vai fazer uma diferenciação entre Jesus e os outros líderes das religiões do mundo. E ele vai trabalhando nestas distinções. E ele vai dizer assim: o Jesus era um louco, porque tem muito louco que é Napoleão, né? Muito louco que pensa que é o Papa. É uma crise de loucura. Aí ele diz: ou Jesus é louco, ou ele é o que ele disse que era. Porque Jesus, ao contrário de todos os líderes que diziam assim: olha o caminho, Jesus diz: eu sou o caminho. A filosofia, o grande segredo, a grande busca que a filosofia busca conhecer, é o sentido da vida, é qual é a verdade. E diferente de todos os filósofos, de todas as religiões que procuram falar de verdades, e são tantas verdades, Jesus personaliza essa verdade, personaliza o caminho, personaliza a vida. Ele traz para si o ser, o caminho, a verdade e a vida. E João é especialista nisso, porque João vai repetir que Jesus dizia: em verdade vos digo. E o artigo aqui tem um peso. O que Jesus fala, ele carrega as três afirmações com um artigo. E não é para dizer um caminho, é o caminho, para dar ideia de singularidade. Eu não me proponho, Jesus está dizendo, a ser um caminho a mais. Eu não me proponho a ser uma verdade a mais. Eu não me proponho a ser uma vida a mais. Ele é o caminho, a opção a seguir. Ele é a verdade a ser ouvida e a ser vivida. Ele é a vida verdadeira. João, quando Jesus está falando da distinção dele e do diabo, ele diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10, veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não é só a vida, ele confere vida. Por isso que quando a gente tem uma experiência com Jesus e com a Bíblia, é impressionante como os nossos olhos se abrem. A gente entra naquela situação: gente, como é que eu não tinha visto isso antes? Como é que a minha mente não pensava assim? É porque a verdade, a forma de entender a razão e o propósito das coisas, vem com o discernimento espiritual. Por isso que Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, uma cidade que está ali ao lado de Atenas, influenciada pela filosofia, e que queria entender tudo pela razão e lógica, Jesus vai falar para eles que nem tudo é entendido por razão e lógica. Tem coisas que têm o discernimento espiritual. No capítulo 1 ele vai dizer: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ponto. E depois explica: porque as coisas do Espírito se discernem, se compreendem espiritualmente, não necessariamente racionalmente. Jesus, então, diante dessa pergunta de uma fé ainda confusa de Tomé, que queria um caminho a seguir, recebe de Jesus a orientação de que quem está em Jesus, quem está com Cristo, está
no caminho certo. O segredo não é encontrar um rumo, um norte. O segredo é encontrar Jesus na trajetória e andar com Ele. Por isso que nós somos chamados a segui-lo. Seguidores de Jesus. É dos lábios de Jesus, ao ler a Bíblia, que você vai descobrir que Ele passa pelas pessoas e diz: segue-me, sigam-me. Curiosamente, Ele não diz: sigam-me os bons. Ele diz: sigam-me vocês, pecadores. E os pecadores vão e as coisas acontecem, porque Ele perdoa e dá rumo aos pecadores. Irmãos, depois de ter dito isso, Filipe me sai com uma palavra que, se você ler o versículo isoladamente, você diria assim: esse homem aqui é o único são da história. É o único que está com ambição perfeita. Ele não fala em dinheiro, ele não fala em ter sabedoria, ele não fala em passar num concurso, ele fala em ver o Pai. Ele quer profundidade espiritual, ele pensa que Jesus é um nível, e que o Pai é um nível superior. Lê do engano. Que equívoco. Se você olha para esse pedido que ele faz, parece que é um pedido assim, intenso, profundo, teologicamente correto. Filipe vai dizer no versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí vem, graças a esse pedido translocado de Filipe, a gente tem uma outra grande resposta para a deidade de Jesus. A deidade é um termo teológico que significa que Jesus é Deus. Aqui você vê um elemento da Trindade. Jesus faz uma afirmação que a nossa mente não alcança. Porque nós somos indivíduos. E como indivíduos, nós somos indivíduos que têm a sua personalidade e a sua pessoalidade. O outro é o outro. A gente trata com indivíduos que são separados e diferentes e que não ocupam o mesmo lugar no espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Entender como três são um não é um esforço mental, é um esforço sobretudo de fé. E enquanto que Filipe tentou particularizar indivíduos, Jesus diz assim: dá um upgrade na tua compreensão espiritual, não quer entender tudo pela lógica humana. Filipe, há tanto tempo estou convosco, na versão anterior, né? Na RA. Aí ele: há tanto tempo estou com vocês, e você vem fazer esse pedido agora? Mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Meus irmãos, a gente precisa ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. João, no primeiro capítulo, vai dizer: o verbo é Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. A glória de Deus foi revelada. Jesus é a encarnação do Pai, de Deus. Tanto é que quando Jesus nasce, Maria recebe a notícia que ela daria luz ao Salvador, e o nome dele é Emanuel, ou Jesus. Emanuel significa Deus conosco, e Deus está conosco na pessoa de Jesus. Por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo na cruz. Há muita profundidade na teologia bíblica, que não é com a lógica humana que a gente alcança, mas é esbabacado com a profundidade do que nos é apresentado, que a gente se deleita e recebe. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que Deus está longe. Deus está muito perto do que você pensa, mais perto do que você pensa.
muito mais perto do que você pensa. Se você ler Mateus 28, ali há uma promessa, e uma promessa maravilhosa. Eis que estarei com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação do século. Ele está falando isso para os discípulos dele. E eu vou dizer algo mais. As promessas de Jesus são promessas para acreditar pela fé. Preste atenção no que eu vou dizer. Há momentos que você vai ter percepção espiritual da presença de Deus, a visitação de Deus. Outros não. Por isso que Jacó, quando dormia e teve o sonho de uma escada, e anjos subiam e desciam pelaquela escada, quando ele acorda, ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. E eu vou dizer uma coisa mais profunda para vocês. Nós precisamos saber que muitas das visitações de Deus em nossas vidas são imperceptíveis. Isso é uma notícia muito boa, porque há momentos que a gente diz assim: Deus me abandonou e Ele está ali do teu lado. Deus não está fazendo nada, Ele fazendo tudo. Só que você não está vendo. E quantas vezes, quando você pensou que Deus não estava do seu lado, Deus não estava fazendo nada, lá na frente você olha para trás e diz: rapaz, se Deus não estivesse comigo, eu não teria chegado até aqui. Aí você se descobre olhando para trás e vendo que Deus estava, mas você não sentia que Ele estava. Aquela história antiga, não sei quantos conhecem, mas vale muito a pena contar. Não é um fato real, é uma história criada, mas de alguma forma ela se aplica para muitas questões das nossas vidas, principalmente quando a gente sofre e está passando por momentos difíceis. Alguém teve um sonho, e nesse sonho ele andava ao lado de Jesus, na areia do mar, da praia. E no sonho, enquanto tudo estava bem, ele via as pegadas de Jesus e as suas pegadas. Eles enfrentam então uma de grande dificuldade, uma grande tempestade, e ele olha para o lado e não vê mais as pegadas de Jesus. Ele vê apenas uma pegada. E ele entra em desespero porque ele se descobriu só. E ele começa a se desesperar, começa a desanimar, começa a chorar e começa a reclamar. Porque a gente, cá para nós, só para nós, a gente reclama demais. A gente murmura demais. E a gente acha culpados demais. Porque a gente não pode sofrer porque alguém é culpado. E ele começou a se desesperar porque Jesus não estava e a se revoltar. Porque Jesus, na hora que ele precisava, não estava mais do lado dele. Até que ele descobriu que aquelas pegadas não eram deles, e sim de Jesus, e ele estava sendo carregado no colo. Jesus não estava longe, Jesus não havia abandonado. Eu vejo que é isso aqui, queridos. Esses discípulos estão confusos, esses discípulos não entendem muito o que vai acontecer e por que essas coisas vão acontecer. Mas Jesus estava dizendo: a despeito do que vem acontecer, eu estarei com vocês. O Salmo 23, para concluir, é um salmo lindo. É claro que alguns crentes só sabem o versículo primeiro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí alguns mais ou menos sabem o restante. Outros evitam aquele negócio de vale da sombra da morte. Deus é Pai, Deus me ampare, Deus me livre. Aquela parte do Salmo 23 que diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. A gente se arrepia todo, né? Gosta de passar pelo vale da sombra da morte. A gente não quer, a gente só quer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
o versículo conclui dizendo: tu estás comigo. Onde? No vale da sombra e da morte. Quando você for tentado a achar que Deus te abandonou, que tudo acabou, que não tem mais jeito, saiba que Ele diz: não se turbe o seu coração. Creia em mim, creia no que eu falei, creia nas minhas promessas e saiba que eu estou com você. Creia. Questões emocionais são enfrentadas com fé e não com pensamento positivo. Isso tudo vai passar, isso vai acabar, eu vou abrir os olhos, o problema já passou. Não passou, não passou, não passou, não passou. Isso vai passar. Não é pensamento positivo, é fé. Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. A frase que eu tenho dito nessa igreja por tantos anos termina essa palavra. Ore a Deus. Deus, ou o Senhor muda as circunstâncias, ou o Senhor me muda nas circunstâncias. Que Deus nos abençoe.